Prosseguimos então com a programação Manancial. Estamos caminhando já para o término do programa. Estamos no 4º bloco, falando hoje sobre tempo de adoração, tempo de adoração. Essa temática é uma temática extraordinária para a igreja, para os cristãos, para as pessoas que efetivamente se relacionam com Deus. Elas prezam por isso, elas valorizam isso e buscam conhecer mais e mais sobre a adoração, porque nisto querem ser aperfeiçoados, porque nisto querem crescer, querem de fato se apresentar diante de Deus como verdadeiros adoradores, Quando nós aqui estamos olhando para as Escrituras Sagradas, em toda esta narrativa, quando Jesus está falando com aquela mulher samaritana sobre esse tema de adoração, primeiro Jesus diz assim, lá no verso 21, mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Olha a expressão que Jesus atribui, utiliza para fazer menção de quem é Deus. De quem é Deus nesta vida de relacionamento, de adoração. Nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Agora, Jesus no verso de número 23 diz assim, vem agora e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Novamente, Jesus fazendo menção de Deus como Pai, em espírito e em verdade. E aí ele diz, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Verdadeiros adoradores, meu amado telespectador, se dirige a Deus justamente nesse nível de relacionamento de pai e filho, de filho e pai, não é? O que representa para um pai o seu filho? Aquele que é o seu herdeiro, aquele que nasceu do seu sonho, aquele que nasceu do desejo intenso de amor do seu coração. O que representa para o filho o seu pai? Aquele que é o provedor, aquele que é o protetor, aquele que é o ajudador, aquele que é o incentivador, aquele que é o abençoador, aquele que é o amparador. O filho, enquanto na dependência do seu pai, ele se recolhe para a casa do pai, não é? É o pai que vai prover as necessidades do filho. Então, Jesus traz esta ideia de relacionamento ou de intensidade de relacionamento entre o adorador e o Pai. Entre o Pai, Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, e o Filho, que é um adorador verdadeiro, que é um verdadeiro adorador que tributa a Deus, que honra o seu Pai celestial, que honra, que venera, que presta a sua adoração com toda a sua intensidade de entendimento, de força, de conhecimento. Então, meu amado telespectador, veja as orientações aqui, não é, que nós recebemos da parte de Deus no sentido de vivenciarmos esta experiência, que é muito extraordinária, que é muito intensa. Quando eu ouço Jesus aqui falar sobre este tema, não é, tempo de adoração, nós então compreendemos que de fato Jesus não está falando de uma coisa vazia, de uma coisa fria, de uma coisa sem comprometimento. Jesus não está falando de algo que o servo de Deus, que o adorador haveria de prestar, no sentido de não ter envolvimento. Outra coisa, a adoração, ela não se dará especificamente aqui ou ali, neste monte ou em Jerusalém, não é? Olha o que Jesus está dizendo, mas vós, não é? A hora vem e agora em que verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo que não são nos templos apenas. Não é no templo apenas que o verdadeiro adorador vai prestar o seu culto a Deus. Normalmente as pessoas se reúnem nos seus templos durante a semana, meio de semana, nos finais de semana, mas a adoração a Deus, a verdadeira adoração a Deus, ela se dá apenas nos templos. Olha o que Jesus está dizendo. Vem a hora
em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai. Olha o que ele está dizendo, a hora vem e agora é. O que Jesus está dizendo? E ela já chegou. Este é o momento, este é o tempo, por isso o nosso tema, tempo de adoração. A hora vem e agora é. A hora vem e ela é esta. E agora a hora vem e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Primeiro, eu vou me relacionar a Deus em adoração como um pai se relaciona com o seu filho, com o filho, como um filho se relaciona com o seu pai. Segundo, eu vou adorar a Deus não apenas no momento em que eu estou reunido num templo, num santuário de 4 paredes, onde tem ali uma música, um conjunto de louvor ministerial tocando uma bela música, um belo louvor, um ambiente totalmente preparado, climatizado, próprio, propício para eu então louvar a Deus, para cultuar a Deus. Não é só neste lugar, não é só neste momento. Quando ele está aqui dizendo a hora vem e ela já chegou e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e é esses que o Pai procura, ele está dizendo o seguinte: você terminou a reunião lá, na sua congregação, na sua comunidade, onde você louva a Deus, onde você congrega com demais irmãos, terminou o culto, a reunião, não é? No domingo à noite, você saiu porta fora do templo, você deve continuar esta adoração. Você vai para a sua casa ou vai para um restaurante, para uma lanchonete, fazer uma refeição. Ali onde você está, você deve continuar adorando a Deus, cultuando a Deus. Você vai para a tua casa, vai repousar durante o teu sono, você deve estar de tal maneira em comunhão que você continue adorando a Deus. Você vai na segunda-feira para o teu trabalho, pela manhã, ou para a escola, para onde quer que você vá, você precisa continuar em comunhão com Deus, prestando a Deus o seu culto, a sua adoração, a sua veneração. Porque adoração, nós vimos lá atrás, adorar é venerar, é honrar, é exaltar, é tributar a Deus a honra e a glória. E de que maneira eu faço isso? De que maneira eu vou adorar a Deus? Obedecendo a sua palavra. Como eu vou honrar a Deus? Guardando a sua palavra, observando a sua palavra, praticando a sua palavra, não sendo omisso com relação às responsabilidades que são inerentes de uma pessoa que é filho de Deus, que tem relacionamento com Deus, que vive em todo o tempo o cuidado de Deus, a provisão de Deus e que, por sua vez, alegra o coração de Deus com uma vida de retidão, de santidade, de compromisso, de aliança, de obediência. Enfim, meu amado telespectador, então não é apenas nas 4 paredes que nós vamos adorar a Deus. Se nós vivemos tempo de adoração, então nós precisamos apagar da nossa memória que é apenas nos finais de semana, que é apenas nos momentos de reunião no templo ou em algum lugar onde estamos reunidos para um culto religioso, é que nós vamos efetivamente adorar a Deus. Quando você está na sua casa, não é? A dona de casa lavando a sua louça, fazendo as suas atividades que são inerentes à casa, aos cuidados do lar, neste momento que você muitas vezes está sozinha, é momento de cultuar a Deus. Você que às vezes está no teu trabalho, no seu escritório, envolvido com tantos compromissos e afazeres no trabalho, ali, trabalhando, fazendo os seus compromissos, cumprindo os seus afazeres, você ali precisa estar adorando a Deus, porque Jesus disse, vem a hora e já chegou. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esta adoração, este nível de relacionamento com Deus, de adoração, ele transcende a condição natural, transcende a condição humana. Jesus está dizendo aqui,
O Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito, não é? Porque o Pai procura tais adoradores. Verso 24, ele diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. O relacionamento do cristão, a conduta do cristão, o relacionamento do cristão com Deus deve ser na dimensão do espírito, na dimensão espiritual. A conduta do cristão em todo o tempo, aquele que é verdadeiro adorador, ela vai ser norteada pelos valores do Espírito. Olha o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8. Agora, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas eles andam segundo o Espírito. Então, a conduta do cristão vai ser norteada por valores espirituais, expressos e revelados aqui nas Sagradas Escrituras. E uma vez que ele vive esta realidade cristã, ele se apresenta diante de Deus como verdadeiro adorador. E nesta condição de verdadeiro adorador, balizado pelos valores espirituais da palavra de Deus, agora, diz Paulo, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Que você possa guardar no coração esta palavra, aquilo que eu não fui capaz de transmitir nas minhas palavras, fui limitado, que o Espírito Santo de Deus possa trazer luz, esclarecendo o teu coração para a vitória e a alegria da tua vida. Assim encerramos mais uma vez o programa e eu quero te convidar para estarmos nesse instante fazendo uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer pela honra e pelo privilégio de estar aqui nesta emissora comunicando a tua palavra santa. Senhor, sem dúvida, com toda convicção, é tempo de adorarmos o teu nome. E é isto que precisamos intensamente fazer dia a dia, que a nossa amada e querida cidade de Ponta Grossa se prostre diante do Senhor em intensa e verdadeira adoração. Eu oro pela cidade pedindo a tua bênção, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Se o nosso Deus permitir, estaremos aqui na semana que vem comunicando a você mais um programa Manancial. Nós queremos novamente declarar: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.